E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre Excel. No último vídeo de desenvolvimento da nossa planilha de fluxo de caixa, a gente trabalhou com um loop de cálculo automático, utilizando a função SOMASYS para calcular entradas e saídas de caixa de acordo com o ano e o mês do referido ano. E neste vídeo, vamos colocar um gráfico para apresentar este resultado do cálculo no nosso formulário. Antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência para que você consiga entender mais facilmente o que a gente vai estar desenvolvendo nesta aula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a série completa. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com o Excel, utilizando a programação VBA. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de planilhas que a gente desenvolveu durante as videoaulas e também planilhas prontas. Recados dados, hora de trabalhar. Então, para inserir o nosso gráfico, vou selecionar a área, guia inserir, clico na setinha do lado do gráfico de linha e escolho a opção que eu desejo. Já tenho o gráfico na minha planilha. Automático já foi para a guia design. Então, eu posso escolher um modelo que mais me agrada. No meu caso, eu costumo deixar neste preto mais escuro. Fica mais visível os dados. No título, vou deixar apenas gráfico, porque eu vou trabalhar com diversos relatórios dentro deste mesmo cálculo. Clicando no gráfico, clico no maisinho, rótulo de dados, clico na setinha, mais opção. Eu posso colocar o nome da série junto com os dados, nome da categoria, mas por padrão vem valor e mostrar linhas de preenchimento. Abaixo, posição do rótulo. Eu costumo deixar acima, logo acima do ponto onde o gráfico cruza ali os meses. Também posso formatar o número, deixando como número padrão, moeda, enfim, tem diversas opções. Eu deixo em número. Feito este ajuste, podem fechar esta opção. Deixa eu colocar alguns valores, só para a gente ver como que ele vai ser apresentado lá no nosso gráfico. No caso, saída foi maior do que entrada, mas depois ele vai estar atrelado ao nosso cálculo automático. Agora eu vou levar este gráfico para uma nova guia. Clico no maisinho, botão direito, renomear. Então este vai ser a guia referente ao gráfico, entrada e saída. Clico sobre o gráfico, Ctrl X e Ctrl V. Aqui eu vou redimensionar o gráfico para o tamanho que eu desejo, mais ou menos do tamanho que vai ser a área que eu vou colocar ele lá no meu formulário, porque aí ele vai ficar bem nítido, os dados, enfim, as informações que estão sendo exibidas no meu gráfico. Nesta página a gente pode retirar as linhas de grade para ficar uma imagem aqui mais limpa. Beleza, já temos o nosso gráfico, guia desenvolvedor, Visual Basic. Vamos carregar ele para o nosso formulário dos nossos gráficos. Então, eu já tenho a guia total, onde eu vou trabalhar com o gráfico referente ao total, aquele que a gente inseriu agora. Caixinha de ferramentas, precisa clicar sobre o formulário. Caixinha de ferramentas, o objeto Image, clico no formulário, já está ali o meu objeto. Eu vou deixar o meu layout assim, galera. O gráfico do lado direito e as opções do lado esquerdo. Acredito que vai ficar legal. Mas vocês vejam aí qual a melhor opção. Beleza, já temos o objeto Image. Na sequência eu preciso dos códigos que vão carregar este gráfico aqui para o meu formulário. A gente já fez um procedimento
neste mesmo form que carrega os gráficos de entrada e saída. Então eu vou reutilizar o código. Se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, volta lá na videoaula 1 e vai aula por aula que você vai aprender o passo a passo. Então a função cal carregar gráficos. Clico nela com o botão direito, definição. Então eu vou utilizar este código desta macro para fazer uma nova macro, para economizar tempo. A gente já tem o código, então podemos reaproveitar. Se você não tem ainda, vai precisar parar a aula aí e escrever os códigos que a gente vai deixar nesta função. Então esta função ela carregava 3 gráficos, mas neste exemplo vai ser apenas um. Então eu vou deixar somente os códigos para carregar um gráfico. De início eu preciso ativar a planilha. Qual planilha consta o meu gráfico? No meu exemplo, na planilha 10. Então eu vou mudar para plan 10. Planilha 10. O nome renomeado da planilha 10, aí eu não vou ter problema. Este número 1 se refere à posição do objeto. Como eu tenho somente um gráfico ainda nesta guia, é o objeto 1. Se eu tivesse outro gráfico abaixo, seria o número 2, o objeto 2. Então continua sendo o número 1, continua sendo número 1 também. Então, se você não tem este código, para a videoaula, escreve todos esses comandos que você está vendo na tela. Mas agora eu não vou carregar para o objeto image 4. Eu preciso voltar lá no meu formulário e pegar o name deste objeto image que eu inseri na guia total. Botão direito, propriedades. Agora é o image set. Ctrl C. Duplo clique sobre o formulário. Vou descer lá no final, onde a gente está fazendo a nossa macro, e vou trocar agora para ImageSet, que é o objeto que vai receber aí o nosso gráfico. Beleza, feito isto, deixa-me ver se a gente precisa alterar mais um ponto. Então ele vai salvar o gráfico como uma imagem, pessoal, na mesma pasta que a planilha que vocês estão utilizando estiver. Ah, eu esqueci, pessoal, precisamos pegar o nome da nossa função para levar. Copiem o nome que a gente colocou, mas eu preciso alterar este nome, porque eu já tenho uma função carregar gráficos entrada. Eu vou colocar esta sendo carregar gráficos total. Copio o nome da nossa macro, Ctrl C. Volto para o formulário. Dentro da minha combo box total, após o cálculo, cal carregar gráficos total. Então, depois de calcular, vai carregar o gráfico. Mas como a gente vai trabalhar com mais opção de gráfico dentro desta mesma combo box, eu preciso trabalhar com uma condição if. Para executar este cálculo, total entradas e saídas, somente quando a opção for acionada. Então, lá no Event Initialize do nosso formulário, a gente colocou que é C total, primeira opção, total entradas vezes total saídas. Então, copiem este texto que a gente colocou dentro das aspas duplas, incluindo as aspas duplas. Volto lá na minha C total e vou colocar uma condição. If C, a minha combo box C total, ponto vale, ou seja, a opção escolhida for igual a total entradas vezes total saídas, then, então eu vou executar este comando. Caso contrário, não vai ser este cálculo, o total entradas e saídas. Então, eu vou colocar uma condição if para cada opção de relatório que eu tiver na minha lista. Dentro desta opção total entradas vezes total saída, eu tenho este cálculo que traz o relatório, que faz o levantamento dos dados e gera o meu relatório. Mas se eu colocar adicionar mais uma opção na lista, eu vou colocar outra condição if, porque eu vou criar outro procedimento. Beleza. Salvem as alterações e vamos testar. Botãozinho verde.
total entradas vezes total saída, quero os cálculos referentes ao ano 2019 e bingo, aqui está o nosso gráfico bonitinho para o nosso formulário. Mas percebam que ele não preencheu toda a área do meu objeto image. Então eu vou voltar lá na planilha e ajustar o tamanho do meu gráfico até que ele fique de acordo com o tamanho do meu objeto image lá no formulário. Depois a gente vai mudar uma propriedade para vocês verem aí como que vai ficar bem ajustado. Ainda preciso aumentar um pouquinho a altura. O tamanho do gráfico aqui na planilha precisa ser proporcional ao tamanho dele no formulário. Agora sim, depois de ajustar para o tamanho do objeto image, eu vou ajustar a image para não deixar nenhum espacinho. Propriedades, botão direito, então propriedades. Procurem por Picture Size Mode e deixem na segunda opção, Mode Stretch. Vamos ver a diferença. Percebo que agora ficou quase na totalidade do meu objeto image preenchido. Então ficou bem melhor. E não ficou borrado os dados do gráfico. Então assim ele fica bem visível. Fica show de bola aí o nosso gráfico. Galera, vamos finalizar esta videoaula por aqui. No próximo vídeo a gente analisa aí se vamos colocar outras opções de relatório. E aí vamos ajustando, fazendo o cálculo e colocando a condição para chamar o nosso gráfico. Então, neste exemplo, a gente verificou as entradas e as saídas. Então, eu já tenho dados aqui somente em setembro e outubro. Então, quando tiver os dados aí referente a todos os meses, o gráfico vai ficar bem melhor aqui o layout dele. Pessoal, estão gostando da série? Deixe o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.